Então vamos para essa pergunta aqui. Por que Deus manda perdoar nossos inimigos se ele não perdoou os anjos, né? Eu faço uma seguinte pergunta sobre essa pergunta. Se aquela serpente que figurava Satanás, né? Porque é o ser que engana, é o primeiro ser maldoso que aparece na Bíblia, e em Apocalipse diz que o dragão é essa antiga serpente, lá de Gênesis. Se ela não tivesse conseguido enganar Eva, será que Deus condenaria a Satanás, ou ele só seria aquele ser que capaz de incorporar em uma serpente? Porque será que o fato de daquela serpente, né, de Satanás estragar o plano da criação humana, não foi ali a condenação máxima para ele? Será que existiu um momento em que Deus permitiu que Satanás e seus anjos, né, que a gente entende lá no Apocalipse que ele arrasta, o dragão arrasta com a sua cauda 1/3 das estrelas, né? A gente entende que 1/3 dos anjos do céu foram convencidos nessa batalha. E a Bíblia fala que Jesus não socorre a anjos. Olha o que Jesus está dizendo, o que o texto está dizendo. Que Jesus não socorre a anjos. Ou seja, está dizendo literalmente que Jesus não morre na cruz por esses anjos caídos. Então você percebe que são os espíritos imundos, são esses anjos. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, todas as maldades que o ser humano comete, e por conta do seu coração que teve um início, né, seu coração mau, que teve um início naquele engano da serpente, que contaminou Eva e Eva contaminou Adão, e por consequência gera a morte, tudo isso não aconteceria se aquela serpente não se aproximasse de Eva e lhe tentasse. E Paulo diz que ela foi tentada. Ele diz isso quando ele diz o motivo pelo qual a mulher devia ficar calada na época na igreja. Porque não foi Adão que foi enganado, e sim Eva. Ele diz isso. Então, será que o juízo de Satanás de Satanás e seus anjos, se deu por conta de tudo isso que ele faz com a humanidade? E ali você tem Lucas 13:10, uma mulher encurvada por conta de um espírito de enfermidade, ou seja, uma mulher corcunda porque seres das trevas estavam possuindo a coluna dela. Você tem um homem cujos discípulos não conseguem expulsar o demônio do filho daquele senhor. E Jesus fala: desde quando acontece isso? Desde a infância. E muitas vezes o joga na água e no fogo para o matar. E ele definha, ele range os dentes, ele espuma, ele tem convulsões, né? É lógico que Jesus sabia que era desde a infância. Mas ele faz essa pergunta para que os ouvintes, como ele é mestre, os ouvintes pudessem compreender do que se tratava, né? Assim como Jesus também, quando cura um homem em 2 etapas, né? Você vê alguma coisa, ele cura a visão daquele homem, o homem diz: eu vejo os homens como árvore. A visão dele ainda estava turva. Jesus vai lá, impõe as mãos e cura ele totalmente. Por que Jesus está fazendo aquilo? Para demonstrar. Se um dia você orar e uma pessoa passar por esse mesmo processo de que a oração curou uma parte só, entenda que Deus pode curar por completo. Esse é o ensinamento que Jesus está transmitindo. Então a Bíblia tem que ser analisada, né? Ela tem que ser analisada. Então, o fato de Satanás não tem um corpo, não tinha um corpo lá no céu, quando ele era um anjo, que ele não foi feito mal, né? Apesar de Deus saber que ele se tornaria mal, porque Deus é onisciente, ele faz as coisas e as coisas escolhem os seus caminhos, tá? Então, apesar de ele não ter nascido mal, ele fez a escolha do caminho dele. Será que ele não sabia que Deus era bondoso, amoroso? Satanás não tinha um corpo que lhe tenta com as tentações que os seres humanos têm. Satanás não tinha morte, ele tinha tudo.
Ele foi criado um ser que tinha tudo, não havia motivação pela qual ele abandonasse a Deus. E ele se torna o primeiro homicida, né? E será que Deus não tentou trazê-lo de volta? Nós não sabemos. Porque a Bíblia não conta a história do que acontece no céu. Mas nós sabemos que Deus é um justo juiz. Nós sabemos que Deus é justo. Nós sabemos que os critérios de Deus para julgamento são justos, né? Então, e a Bíblia fala que Deus é luz, não existe nele treva nenhuma, tá? Então, com certeza, havia chance dele mesmo buscar a Deus, mas ele não quis. E Deus não obriga ninguém a lhe buscar. Você acha que se ele busca a Deus, você acha que Deus não, de alguma forma, conseguiria transformar aquilo? Porque quando Deus faz essas criaturas, não existia maldade. Como que surge o mal do bem? Se não existia maldade. Ele é homicida desde o princípio, diz a Bíblia. Ele é o primeiro homicida, né? Desde o princípio. Ah, mas por que Deus lhe criou? Aí a gente não entende, né?